Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani e hoje nós vamos iniciar a unidade 2 de História, que tem o título O Início da Colonização. O principal objetivo desta unidade é introduzir noções sobre a primeira atividade econômica do período colonial, a extração do pau-brasil. Vamos compreender a relação entre essa atividade e o comércio europeu de tecidos, além de conhecer como se deram os primeiros contatos entre europeus e indígenas, dando destaque à prática do escambo e à catequese. Nesta unidade também, nós vamos fazer uma reflexão sobre o processo de devastação da Mata Atlântica no presente, estabelecendo comparações com o passado. Vamos conhecer a nossa unidade 2. Agora, abram na página 24 e 25 do livro de História. Nós temos dois questionamentos. O primeiro, quando os portugueses chegaram ao território onde hoje é o Brasil, eles encontraram povos nativos que possuíam uma cultura totalmente diferente da sua. Na pintura, a cruz representa qual aspecto da cultura dos portugueses? Vocês conseguem perceber qual que é esse aspecto da cultura dos portugueses? Aqui, pessoal, a representação da cultura portuguesa está relacionada à religião católica. Já o segundo questionamento, como os indígenas foram representados nesta pintura? Vejam que os indígenas eles foram representados como se fossem figurantes, como observadores passivos da cerimônia realizada pelos portugueses. E aqui eu trago um detalhe em relação a essa pintura, que a cerimônia retratada marca a posse do território onde hoje é o Brasil pelo Império de Portugal, ou seja, marca o início da sua colonização pelos portugueses. Preste atenção nos dados da legenda da imagem e vejam a data de 1860, mais de 300 anos após a primeira missa realizada no Brasil. Nessa época, a pintura histórica tinha grande prestígio na Academia de Artes, e esse tipo de escola artística evidenciava os grandes momentos e os heróis da nação, e era realizada principalmente sob encomenda. O pintor Victor Meirelles se baseou em uma importante fonte histórica para produzir essa pintura, a Carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Caminhas fez parte da esquadra de Pedro Álvares Cabral e na sua carta ele descreve as primeiras impressões dos portugueses sobre as terras e os povos que aqui habitavam. Dando sequência, na página 26, nós temos o título A Árvore que Virou Riqueza. E temos um questionamento também. Quando você chega a um lugar desconhecido, o que mais lhe interessa? O que você imagina que mais interessou aos portugueses logo que chegaram às terras que mais tarde formariam o Brasil? Vejam só, pessoal. Aqui eu gostaria que vocês acompanhassem a minha leitura na página 26. No início do século XVI, a presença do pau-brasil na Mata Atlântica, ao longo do litoral, chamou a atenção dos portugueses. Conhecido também como pau de tinta, o pau-brasil era muito valorizado na Europa, pois de seu tronco era possível extrair um corante vermelho, cor de brasa. Esse corante era utilizado para tingir tecidos, como o linho e a seda. Entre os tupis, o pau-brasil era chamado de ibirapitinga, que significava pau vermelho. Eles usavam a madeira para fazer arcos,
e o corante para tingir penas. Vejam só, o pau-brasil é muito conhecido, porque a sua exploração foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses na América durante o século XVI. A exploração do pau-brasil foi muito intensa, principalmente em uma fase conhecida como período pré-colonial, que se estendeu entre meados da década de 1530. A exploração da madeira ocorria por meio do escambo com os indígenas, ou seja, através da troca de objetos que não tinham valores expressivos. Exemplo, eles trocavam a madeira, faziam esses indígenas carregar até a caravela em troca de um garfo, de um chapéu, de um espelho. O pau-brasil ganhou importância para os portugueses por conta da sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de vários objetos, como móveis, caixas, mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corantes, que eram usados para tingir tecidos. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, a árvore foi enxergada como uma mercadoria potencial que poderia ser revendida na Europa, e assim a sua exploração foi logo iniciada aqui. Eu quero que vocês observem essa fotografia. O nome do pau-brasil é alvo de muitos questionamentos e principalmente debate entre os historiadores. O consenso atualmente é que o termo Brasil fazia referência à resina encontrada na madeira que possuía um tom avermelhado. Alguns historiadores sugerem que o termo Brasil e todas as variações são oriundas do termo latino Brasília, que significava cor de brasa ou vermelho. E aqui na figura nós temos essa resina muito utilizada para tingir tecido, que era comercializado na Europa. Ainda na página 26, acompanhe o título Parceria entre os portugueses e indígenas. Eu falei anteriormente sobre o escambo, e nesse textinho aqui na página 26, nós temos a definição do que era esse escambo. Os portugueses se beneficiaram do conhecimento indígena sobre o pau-brasil e a Mata Atlântica. Os nativos faziam a maior parte do trabalho necessário à exploração dessa madeira. Cortavam e empilhavam as toras, transportavam as feitorias e embarcavam nos navios. Em troca desse serviço, recebiam objetos de metal, como anzóis, facas, tesouras e machados, que eram ferramentas muito diferentes da que usavam até então, feitas de pedra. Esse sistema de troca de trabalho por produtos era chamado de escambo, ou seja, o escambo aqui, esse é um termo bem interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é essa troca do trabalho indígena por objetos que para esses povos indígenas tinha até um certo valor, apreço, mas que para os portugueses não tinha valor nenhum. O que é um anzol pelo um dia todo de trabalho cortando madeira, carregando essas toras até os navios? Então é bem interessante, aluno, vocês lembrarem desse conceito de escambo. Terminando aqui a leitura, a riqueza produzida pela coroa portuguesa com o trabalho dos indígenas era muito maior que o valor gasto nas recompensas dadas a eles, o que configurava um negócio muito lucrativo para os portugueses. Ou seja, essa troca de objetos pelo escambo era bem mais vantajoso para os portugueses do que para os indígenas. E aqui eu quero que vocês observem a representação nessa xilogravura, aonde que mostra os indígenas realizando o corte do pau-brasil.
Na página 27, vamos continuar a leitura. No século XVI, a extração do pau-brasil mostrou-se tão lucrativa que atraiu o interesse de outros europeus, que ocuparam o território americano em busca dessa matéria. O ritmo de exploração foi tão intenso que em pouco tempo o pau-brasil só podia ser encontrado bem distante da costa, a cerca de 20 quilômetros. E aqui nós temos que pensar que esse transporte de 20 quilômetros é um transporte difícil, porque não existia carro, teria que ser de forma manual. Então, assim, foi bem dificultoso para quem trabalhou nesse processo. Nesse caso aqui, os indígenas através do escambo. E para finalizar a nossa videoaula de hoje, eu quero que vocês observem esse processo do escambo aqui na imagem dos índios cortando esse pau-brasil. Por quê? O que será que aqui essa representação quer nos mostrar? Ou seja, ela identifica esse processo de exploração e de transporte do pau-brasil no início do século XVI. A forma desse sistema de troca de trabalho por produtos foi denominada de escambo. Então, isso é muito importante vocês lembrarem. E como se dá isso? Ou seja, eles recebiam ferramentas em troca do corte do pau-brasil. Eles empilhavam e transportavam o pau-brasil para os portugueses. Poderia ser um garfo, uma faca, um chapéu, um lenço, um espelho. Então aqui nós temos um processo de exploração com os indígenas também, que eles não tinham essa mesma noção do que era o trabalho justo. Mas vamos problematizar isso nas próximas aulas. Pessoal, leiam essa unidade. Qualquer dúvida, entre em contato e um grande abraço do professor Leandro. Até mais!